Bem-vindos de volta à continuidade da série Travessia do Corpo. E esse certamente é o episódio mais intenso, né? Mais verdadeiro, mais profundo que eu já gravei. Talvez o vídeo, acho que talvez qualquer tipo de trabalho de comunicação que eu já fiz até hoje, nas redes sociais, na internet, enfim, com pessoas que não vão, que não entram na minha aura, né? Que a gente está de determinada forma conectados por esse fractal. Certamente esse vai ser, né, a confissão mesmo aqui, porque aqui eu não vou estar falando só do meu desenho hoje, então, porque até então tudo que eu já compartilhei, né, de conhecimento, de conteúdo e tudo, sempre foi sobre o meu processo. Trouxe muitos poucos exemplos, né, pontuais, assim, da minha família ou de outros desenhos de outras pessoas. Então, hoje realmente eu vou estar, né, abrindo aqui o desenho de cada um deles, uma vez que nós temos os quatro tipos lá entre os meus irmãos, né, e agora também os meus sobrinhos, como eu já falei para vocês. Então, esse episódio guarda aí algumas emoções, porque é importante para todos nós olharmos para o desenho da nossa família, né, dos nossos pais, dos nossos avós, inclusive. Eu pude entender bastante coisa quando eu fui olhar outro dia o desenho do meu avô, né? Porque a minha tia tinha me mandado a, a foto da lápide do meu pai, onde meu pai está enterrado, e, e aí eu vi a data de nascimento do meu avô. Daí me deu um clique de eu entrar lá e olhar, né, o desenho dele. Me surpreendi também, porque tanto ele quanto a minha avó paterna, os dois manifestadores do ego, então realmente dois desenhos ali bem impactantes. Aquilo ali explica muitas coisas ali do que eu vi, né, no condicionamento do meu pai, né, com os meus tios também. Então, para os tipos projetores, nós olharmos para o desenho da nossa família é uma lei. Aliás, nós olharmos para qualquer desenho para que a gente se conheça, né, os tipos projetores, a gente se conhece através, né, dessa leitura do desenho das outras pessoas. E os refletores também, né, em certo nível, porque vão ser aquelas pessoas que você vai estar refletindo. E os tipos geradores também é importante para você compreender muitas cobranças que vocês tiveram em relação aos seus pais. Então, se você é um tipo gerador de energia, por exemplo, e eventualmente teve pais projetores, acontece muito, trabalho muito com clientes com 60 anos, 65, que chegam no desenho humano através dos filhos geradores, né? Então é uma descoberta para eles. Tenho clientes geradores que têm pais, refletores e manifestadores. Então, tanto para os pais que têm filhos tipos não energéticos ou não sacrais, sempre vai ter esse desafio, né, na conectividade, quanto para os filhos que são tipos energéticos e tenham pais não sacrais e pais tipos não energéticos, porque vai ter, né, aquela diferenciação, né, de aura, de energia, de conexão, e o desenho humano ele traz então um rompimento com todas essas cobranças, com todas essas ressentimentos que a gente tem, né, por a gente ser tão diferente, né, e muitas vezes se é um filho que tem um tipo, um pai, um tipo não energético do pai, não é que o pai não tem o sentimento, o cuidado, o zelo, né? Mas muitas vezes aqueles pais não tiveram energia mesmo para, né, prover aquilo que você, um tipo energético, com a tua aura aberta e envolvente, necessitava, né? E não é pessoal. Então, é por isso que eu chamei esse episódio de O Corpo Guarda. 7 anos não é prazo, é gestação. É uma gestação do que esses 7 anos? É uma gestação, né, do teu ser. Porque quando você passa, então, por esse processo do tempo, né, e daí lá nos teus centros abertos, cada desenho é único,
Então, quando eu abro o meu desenho aqui, vocês vão ver o seguinte. Espera aí que eu tenho que achar aqui, gente. Tem tanta coisa aberta hoje aqui que vai ser um desafio eu conseguir manusear tudo isso junto. Eu tô tipo uma DJ aqui do computador, porque só desenhos que eu tenho que abrir são 7 dos meus pais com os meus 4 irmãos, depois mais o do meu avô e da minha avó, que agora que eu me liguei, que eu esqueci de colocar aqui na barra, mas depois eu coloco. Mais várias fotos que eu separei aqui para mostrar para vocês também. Tá, mas o que eu queria mostrar é o seguinte, então, né, esses 7 anos é uma gestação do quê? Então a gente está falando da gestação exatamente do que aqui durante esses 7 anos de travessia? A gestação do teu ser. Porque o nosso ser nada mais é do que as nossas definições, certo? Então, as nossas definições estão aqui. Entretanto, né, dependendo ali, né, da vida, da criação de cada um, eu, por exemplo, como eu contei lá no começo da minha história, que dividi o quarto com 4 irmãos, né? Mais meu pai e minha mãe, então foram quase 20 anos da minha vida, né? Eu sem espaço. Eu não tinha espaço para realmente conhecer o que era eu, né? As minhas definições, as minhas habilidades, a minha própria força vital, porque sempre foi muito confuso, né? Então eu pensava que eu era os meus pensamentos, os meus sentimentos e a disposição sacral que eu pensava que eu tinha para sair fazendo as coisas, né? Para fazer, 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 fazer sem parar. Então, de fato, até eu chegar no desenho humano, e aqui eu nem digo no autoconhecimento, nas outras linhas que eu passei antes, que eu falei para vocês, até eu chegar no desenho humano, eu não sabia o que era ser eu. Por que isso? Porque quando eu saí de casa com 20 anos, gente, eu não lembro exatamente a data, tá? 19, 20, às vezes eu me confundo ali. Eu fui saindo aos poucos, eu acho que depois eu fiquei na casa da minha amiga de vez, enfim, mas foi pelos 19, 20 anos ali. Com 20 eu já tenho certeza que eu já não estava mais morando, tá, com os meus pais. Só que aí eu fui morar com uma amiga, né? Eu fui morar com uma amiga e depois com outra amiga, e depois com outra amiga, e depois eu me separei, e depois eu conheci meu parceiro, fui morar com ele. Então, sozinha, sozinha mesmo, na minha aura, eu fui ficar depois de 2019, agora, quando eu me separei. Porém, até eu sair da casa dos meus pais, que era onde eu dividia o quarto com os meus irmãos, e aí eu vou passar aqui rapidamente agora para vocês verem o desenho da minha família, tá? E prestem atenção no plexo solar porque os meus pais eram os únicos, são, né? O meu pai era, minha mãe é, porque minha mãe tá viva. Com a cabeça e o ágina definido, então ele condicionou todos nós, né? O que a gente pensa, eu e os meus irmãos, nossa forma de pensar, era um condicionamento dos nossos pais. O que é o condicionamento? Uma amplificação, uma identificação. Quando a gente fala do condicionamento, o condicionamento em si, ele não é algo ruim. Ele só é o que é. É a identificação, né, com aquela força vital, de a gente pensar que aquilo que a gente, que tá ali todos os problemas, né, do não ser. Então, tanto eu e os meus irmãos, né, nós teremos isso daqui em comum, que somos não sacrais, cabeça e ágina abertos. Vocês vão ver o desenho deles. Só que todos eles, os 6, na verdade, possuem o plexo definido. Não, desculpa, os 5, porque a minha irmã refletora tem o plexo aberto. Então, só eu e minha irmã refletora, né, temos, temos o plexo aberto e, né, nos identificamos a vida inteira, então, com toda essa memória emocional, com todas as emoções que meus pais e nossos irmãos, né, viviam ali. Então, olha só, o desenho do meu pai, tá? Depois eu vou voltar aqui com mais calma. O desenho da minha mãe, desenho da minha irmã, manifestadora. Eu vou pular a ordem aqui, tá? Então, a refletora, ela nasceu em 81. Então, essa é minha irmã mais velha.
tá? Depois vem eu, então eu sou a segunda dos filhos com meu pai e com a minha mãe, né? Porque meu pai tem uma filha fora do casamento, né? Com a minha mãe. Então eu seria a terceira, na verdade, tá? Né, do lado do meu pai. Mas aqui eu sou a segunda. Aí vem o desenho da minha irmã manifestadora, que nasceu um ano depois de mim. Então ela é de 88, a Jéssica, tá? A primeira foi a Joyce, Joyce refletora, a Jéssica. Aí depois veio o Jean, que é o meu irmão projetor, tá? Vem o Jean, que ele nasceu em 93. E daí vem a Paula Giovana, que é minha irmã, a mais nova, a caçula, que é a geradora manifestante, tá? Ah, a Giovana tem o plexo aberto também. Agora que eu vi, é que o horário dela estava errado, gente. Eu confirmei com a minha mãe um pouco antes de eu entrar aqui na gravação. A minha mãe me mandou o horário dela. E daí eu arrumei e mudou, tá? Desculpem. Tem um erro técnico aí. Porque até hoje, esse momento, eu achava que a minha irmã também tinha o plexo definido. Tá? Então, meus pais mais dois irmãos. Mas enfim, anyway, tá? Muito plexo por uma projetora só, né? Muito plexo, só o fato de dormir aqui na aura desses dois aqui já era bastante coisa, né? Mais meu pai e minha mãe, né, para um centro do plexo aberto lidar. Eu vou colocar a foto deles aqui também, tá? Só para vocês se conectarem também com essas pessoas que são as pessoas mais importantes, né, do meu sistema. Então, esse aqui, ó, é o meu irmão. Tô circulando aqui em vermelho. Esse é o meu irmão projetor, tá? Aqui sou eu. Aqui é minha cunhada, que é projetora também, hoje eles são casados, né? Aqui são meus sobrinhos, que eles já estão enormes, por sinal. Vocês acreditam que eu não tenho uma foto de nós cinco juntos, eu e os meus irmãos, porque, sei lá, a vida, né? Cada um mora num lugar e tal. Então, aqui são meus pais, tá? Aqui tá os dois, ó. Meu pai e minha mãe. Eu amo essa foto. Foi tirada no dia 15 de maio de 2022, no lançamento do meu livro, O Trabalho do Futuro, que eu falei, né, nos outros episódios. Um presente eu poder ter publicado esse livro, ter tido meu pai aqui ainda, né? Ter tido a força dele, a energia dele nesse momento. É muito importante que a gente siga a nossa intuição, porque a minha intuição dizia que esse livro tinha que sair naquele ano. E eu segui, o livro se escreveu sozinho. Então foi um momento assim bem decisivo assim para o meu futuro, da minha carreira, em tudo que eu vim fazer depois. Ah, aqui tá ele, tá? Eu quero mostrar os outros. Tá. Então aqui, ó, já mostrei o meu irmão, tá? Porque o meu irmão é difícil conseguir uma foto com o meu irmão, porque um projetor, né? Imagina, ele é pai de três, gente, de dois geradores e um refletorzinho. Bom, aqui dá para ver melhor agora, tá? A geradora manifestante, que é a mais nova, a manifestadora, eu, a refletora e os dois geradores puros, porque os meus pais são geradores puros, tá? O que que é ser um gerador puro? É não ter o centro sacral chegando na garganta, tá? Então, muitas vezes a gente vai olhar o desenho de geradores que têm a garganta definida, entretanto, eles não têm o centro sacral chegando na garganta. Então, se vocês olharem aqui o desenho do meu pai e da minha mãe, os dois são geradores puríssimos, 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 porque os dois têm a garganta aberta, tanto meu pai, né, quanto minha mãe, garganta aberta. Então, eles são geradores puros. Eles poderiam ter a garganta definida, mas sem o sacral chegando na garganta, tá? Olhem o desenho do meu pai, só a garganta aberta, gente. Só a garganta aberta. Bom, então, dito isso, vocês veem o quanto que é realmente um destino,
né? É um fractal e como o alinhamento, aquilo que a gente vem viver, acontece, mesmo quando a gente nasce num ambiente em que a gente não tem muita escolha, né? Porque com tantos desenhos juntos ali, a gente não teve muita escolha. Eu não tive escolha, né? Eu posso falar por mim aqui até os meus 20 anos. Só que eu notei algo muito interessante no nosso desenho, dos nós sete, né? É que nós formamos os 6 canais pentas. Todas as 7 desenhos juntos, a gente forma a frequência do desenho penta, que é a frequência que precisa, né, para um grupo ser funcional, né, para um projeto, para uma família, enfim, então é um pentafuncional no nosso sistema. E isso explica, o desenho humano explica porque, apesar de tantos traumas, tantas coisas que a gente viveu ali na nossa família, a gente superou, a gente quebrou, né? Inclusive a escassez, assim, a gente nasceu, eu e os meus irmãos, numa situação de bastante escassez. Então, eu vou contar um pouco da história, tá? Da minha família, desse primeiro cenário, porque eu acho muito importante para vocês verem como o corpo, ele tem um movimento único, né? Ele tem um movimento próprio, independentemente dos traumas que a gente viva, né? Do que a gente viveu ali, do que está memorizado nesse sistema emocional coletivo. Então, no meu caso, eu amplifiquei a vida toda, né, essa memória emocional dos meus pais, principalmente, e ainda assim, né, eu consegui fazer um movimento oposto a isso. Então, o meu pai, ele com 18 anos, ele entrou na Polícia Militar do Paraná. No dia do velório dele, eu li, inclusive, um texto que ele deixou, que ele queria que as pessoas ouvissem, né, o que motivou ele a entrar na polícia. Um texto curtinho que ele deixou em 2022, ele me pediu para eu guardar. No lançamento do meu livro, né, ele me pediu, logo depois que eu publiquei o livro, ele estava ali, né, aquela emoção da escrita e tal, né, ver a filha, né, compartilhando essa história e tal. E ele escreveu esse texto e pediu para eu guardar segredo. E pediu que eu lesse no dia do velório dele. E, e lá ele dizia que quando ele tinha 10 anos, ele pegou a farda do meu avô, que também era policial, e vestiu, e ele se apaixonou. E ele falou que naquele momento, com meu avô concordando ou não, ele iria se tornar policial. Então, quando ele fez 18 anos, no Paraná com 18 anos, né, você pode ingressar na polícia. Ele ingressou, passou por todos, né, os testes lá, e tava aquele desenho ali, né, o canal da luta. E ele, né, muito apaixonado, assim, por esse servir. Só que nesse mesmo ano que ele entrou, então, na polícia, ele realizou um sonho e, ao mesmo tempo, foi o grande pesadelo dele. Porque houve uma tragédia muito grande que o meu avô, ele se suicidou com um tiro na cabeça. E ele se suicidou na casa onde os meus pais moram, na verdade, até hoje, porque era um terreno muito grande. Então, meu pai, minha avó, né, morava nos fundos. Hoje, meus pais construíram lá, enfim, toda aquela coisa de família, né, de cidade pequena. E o meu pai, então, encontrou, né, o pai morto. E meu pai tirou a arma da mão dele, naquele desespero ali e tal, para ver se ele estava vivo, porque ele estava, né, com a posição assim, e no impulso, meu pai tirou a arma da mão dele. E as impressões digitais do meu pai ficou nessa arma e meu pai foi detido. Meu pai ficou mais de 30 dias preso, até se esclarecer tudo, que não tinha sido ele. Ele sofreu uma pressão psicológica muito grande, porque tudo indicava, né, que tinha sido ele, mas eles não tinham problema nenhum. Meu pai não tinha nenhum motivo, assim, para. Aliás, o meu avô não tinha motivo, porque as minhas tias, todos estão vivos, né? Todos os meus tios estão vivos. Minha avó paterna, ela tá viva. E a gente acha que meu avô, ele sofria muita pressão, porque meu avô, ele era oficial da polícia.
tinha um dos cargos mais altos, né? E se eu abrir o desenho do meu avô aqui, que eu falei para vocês, né, que eu fui olhar outro dia, nunca tinha parado para ver isso. Então, quando eu abro o desenho do meu avô aqui, vocês veem que o meu avô, ele era um manifestador, né, do ego, emocional também. Então, o meu avô tinha os dois canais aqui, ó, no centro do ego, o 2145 e o 2551, que assim, é uma tortura para uma pessoa dessa não seguir a vontade dela, né? Então, o meu avô, eu não conheci ele, mas provavelmente ele era um cara que ele tinha um ego muito forte, que se não fosse a vontade dele, ele preferiria morrer. Então, olhando para o desenho dele, possivelmente, né, muita pressão, não, a gente nunca vai saber, né? É um mistério isso que tem que permanecer um mistério, né? A gente não tem que ficar fuçando lá na história da nossa família, tentando investigar as coisas. E então meu pai passou por isso. Aí depois ele foi solto, tudo se esclareceu e tal, e só que o amor dele pela profissão falou mais alto e ele continuou servindo a polícia militar, né? Obviamente, meu pai encontrou muitos desafios, e isso devastou, né, a vida dele. Então, olhem o desenho do meu pai, né, uma pessoa desenhada, né, para servir a tribo, canal 4037, para prover, né, para a comunidade. Canal da luta, né, lutar por um propósito. 6343, totalmente inconsciente, né? Tá aqui para responder as perguntas das pessoas, né? Para condicionar mesmo as pessoas a encontrarem as respostas, pensar logicamente. Ao mesmo tempo, uma pessoa individual, né? Desenhado para seguir as próprias convicções, né? Para ficar centrado ali nele mesmo. Então, o meu pai, ele, né, conseguiu continuar na carreira dele porque ele era apaixonado por lutar pela comunidade e a gente vê isso aqui, né, no desenho dele. Só que ao mesmo tempo, ele começou a, a beber, né? Então, nessa mesma época, ele começou a beber. Ele não bebia nada e ele conheceu minha mãe logo depois disso. Ele conheceu minha mãe 6 meses depois. Isso aconteceu em 1981. Foi no mesmo ano que a minha irmã nasceu, que o meu avô faleceu. Então, porque ele conheceu a minha mãe e logo a minha mãe já engravidou do meu pai. E aconteceu tudo no mesmo ano, assim, né? Meu avô perdeu meu pai, já veio minha primeira irmã refletora. E acredito que a minha mãe talvez tenha chegado na vida do meu pai nesse momento, justamente para ele ficar, porque eles tinham esse propósito de trazer a gente nesse mundo. E só que então ele começou a beber, porque ele era muita pressão, né? E hoje eu entendo, até olhando o centro da garganta do meu pai aberto, que a bebida, o próprio álcool, álcool tinha um lugar na vida dele, porque ele bebia no final de semana, porque dia de semana ele não bebia. Só que ele ficava muito violento e ele começava então a expressar tudo o que ele sentiu, porque quando ele estava são, quando ele estava normal, ele só trabalhava, né, um gerador puro. Ele ficava às vezes noites fora de casa, porque os primeiros anos do meu pai da polícia, ele trabalhou na rua nessas operações especiais de BOP, COP. No Paraná a gente chamava de Rony, é Rony, né? Que é assim, aqueles camburão que entra nas quebradas mesmo, né? O meu pai, ele me contou várias histórias de quando ele realmente perseguia, né, os bandidos. Meu pai já levou facada, já levou tiro, já caiu de viaduto. Ele passou por todas as aventuras que uma pessoa, né, que combate o crime na rua pode passar, e eu ficava apavorada ouvindo aquelas histórias, e ao contrário do meu pai, eu tinha certeza absoluta que eu não ia ser policial, tipo, que eu nunca seria policial, que aquilo não era pra mim. Vocês vejam, eu nem imaginava que eu era projetora, que eu não tinha energia pra isso, mas a minha intuição dizia, o meu centro esplênico dizia que não era saudável pra mim aquela profissão, tanto que nenhum de nós, nenhum dos meus irmãos escolheu seguir, né, a mesma carreira.
Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco. Eu separei aqui também, tá? Quando ele faleceu, agora eu fiquei lá na casa né, da minha mãe, separando algumas coisas que eu queria trazer dele e tal. E aí eu acabei achando esses recortes da época que ele servia, né, a polícia. E eu mesma fui trabalhar com ele várias vezes. Eu adorava ir trabalhar com meu pai. Eu adorava ir para o quartel com ele, porque como no quartel tinha computador, tinha máquina de escrever primeiro, no começo. Eu adorava, eu aprendi a datilografar lá, porque os próprios chefes deles ali me ensinavam. Eu sempre tive essa paixão, né, pela escrita, por me comunicar. E a gente não tinha condições financeiras, porque imagina, a gente morava numa casa, né, muito pequena, com um quarto, um banheiro, uma cozinha e uma sala. Então, era uma casa para caber todo mundo e foi nessa casa que foi até eu sair de casa. Então, realmente tudo muito limitado, né, os recursos, assim, o básico do básico mesmo, né, com tantos filhos, né? Então, eu gostava muito de ir trabalhar com ele, então convivia muito nesse ambiente. E depois, quando ele já ficou mais no administrativo, né? Porque primeiro ele passou por essa parte da rua, como eu falei para vocês. Então, aqui, ó, gente, aqui é ele, ó. Aqui é quando ele trabalhava na rua ainda, né? Nessas operações. Aqui tem vários recortes de várias operações que ele participou, né? Enfim, saía muito no jornal na época. Aqui, essa época aqui, ó, ele já estava no administrativo. Então, aqui ele trabalhava mais no quartel, né? Ele saiu da rua e aonde eu comecei aí, então, meu irmão não era nascido ainda nessa época. E até o meu irmão, que é o único homem, né, nascer, eu fui eleita a menino. E agora eu entendo por quê, porque eu tenho o canal da luta também, o 2838. Então, de uma certa forma, por mais que eu não queria fazer aquilo ali, eu não queria seguir aquela profissão, eu gostava de estar no quartel. Além das máquinas e dos computadores, porque a primeira vez que eu acessei a internet, eu nunca vou me esquecer que eu cheguei para trabalhar com meu pai um dia, e aí um superior dele lá me chamou, e ele já via que eu gostava de escrever e tal, e eu ficava lá, né, faceira, ouvindo tudo que eles, né, todas as coisas ali, as decisões. E aí esse superior dele me chamou e ele falou: "Vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa". Gente, ele abriu o computador assim e abriu essa barrinha do Explorer, lembra daquela terrinha? E ele abriu aquela terrinha e apareceu a página do IG. E aí ele falou, ele foi lá e me mostrou no motor de busca. E ele falou assim: você pode digitar o que você quiser aqui. Gente, na hora que ele falou aquilo, sério, eu nunca vou me esquecer daquele momento. O meu mundo parou. Eu falei: o quê? Eu posso pesquisar o que eu quiser. Gente, eu escrevi o nome Álcool Mais, que era a banda que eu amava, uma banda que eu adorava ir ver todo domingo, lá em Curitiba, e eu era apaixonada, eu tinha uma paixão platônica pelo vocalista. E daí eu queria saber tudo deles. Queria saber se ele tinha namorada, aonde que ele morava, o que ele fazia. Muito do projetor isso, né? Tipo, de ir pesquisar sobre o outro. Então, são memórias, né? Então, eu tenho esse lado do meu plexo solar que ficou gravado, essas memórias muito positivas. Mas teve o outro lado também das memórias negativas. Então, eu tive problema com meu pai, muito sério, porque eu fui crescendo, né? Então eu fui ganhando autonomia e, e ele só bebia de final de semana, porque como eu disse, dia de semana ele era muito responsável com o trabalho, ele acordava muito cedo, ele acordava 5 horas da manhã todo dia para ir trabalhar. E aquilo eu admirava muito aquilo assim, eu achava meu pai assim durante a semana o máximo. Eu achava ele assim, tipo, o homem mais incrível do mundo. Só que chegava final de semana, ele bebia muito, mas muito assim. Eu acho que, como ele não tinha um propósito ali específico, ele gostava de jogar bola também. Meu pai ele era esportista, ele fez esporte até 10 dias antes dele falecer.
Ele sempre foi apaixonado por bicicleta, por jogar bola. Meu pai, assim, adorava se mexer, né? Ele não conseguia, ele era um tripartido. Depois eu vou entrar mais detalhes ali na mecânica do desenho dele. E, inclusive, eu tô contando essa história para eu mostrar para vocês como o desenho humano, ele ajudou a eu restaurar essa relação com ele e também contagiar toda a minha família a perceberem que, na verdade, muitas das coisas que ele fazia, das atitudes que ele tinha, não era porque ele não se importava com a gente, porque ele era uma pessoa tribal, mas ele tinha um próprio mecanismo ali, o corpo dele queria operar daquela forma. E acredito eu que mesmo que ele não tenha passado pelos traumas que ele passou, e ele passou por muita coisa, a gente teria essa cobrança, né, da presença dele, que é o que a gente mais sentia, do mesmo jeito, pelo fato dele se ter partido e ter essa necessidade biológica de se conectar com outras auras que não seja só a da família. Então, eu ficava muito brava, né, quando ele bebia, porque ele ficava muito violento, muito agressivo, ele começava a gritar e ele expressava toda aquela raiva, aquela injustiça que ele viveu quebrando as coisas, sabe? Então eu vivi assim momentos de bastante horror, eu diria, para uma criança, né? Eu e os meus irmãos, porque não era legal ver meu pai daquele jeito, embora ele nunca fez nada contra nós ou contra a minha mãe, mas ele fazia contra ele mesmo, porque nessas expressões explosivas, né, emocionais dele, várias vezes ele ameaçou se matar também com o próprio revólver, ou seja, ele não conseguia superar aquela memória, né, do que ele viveu, aquilo sempre vinha. Então, por muitos anos, tá? Por muitos anos eu julguei ele, eu jogava na cara dele que aquilo que ele fazia, que ele estava destruindo a família, porque de todos os nossos irmãos ali, de toda a família, eu era a única que tem, eu dos meus irmãos sou a única que tem o meu centro do ego definido, tá? Então, eu tenho o centro do ego definido e a única que tem o canal 2838. Então, que tem essa adrenalina para enfrentar. Então, por termos de mecânica, eu era que enfrentava ele. Eu tinha essa energia assim para enfrentar meu pai, mesmo quando ele estava manguaçado, eu enfrentava ele e conforme eu fui crescendo, aquilo foi me cansando, e foi por isso que eu saí de casa tão cedo, porque eu já não suportava mais aquela situação. E eu saí de casa muito, assim, ressentida, muito magoada, tanto com ele, tanto com a minha mãe, porque aí eu tive aquela questão sistêmica dupla. Porque eu julgava o meu pai, estava muito brava com meu pai, porque ele fazia tudo aquilo e fazia a gente passar por tudo aquilo. E com a minha mãe, porque ela não se separava dele. Então, imaginem o emaranhamento duplo que eu entrei por eu, né, ter essa cobrança dos dois e não conseguir enxergar, né, o que estava por trás daquilo, do comportamento do meu pai, enfim. Então eu sempre, de herói, né, ele passou a ser um monstro e eu falava na cara dele. Então várias vezes eu falei para ele com muita raiva o quanto eu odiava aquela situação, o quanto ele destruía, né? O quanto que a gente estava perdendo a nossa infância. Então eu fui crescendo e amplificando toda aquela raiva que ele sentia, mas não era da gente, né? Não era da vida dele, era da injustiça. Hoje eu entendo por que que quando eu entrava na aura dele, eu ficava tão agressiva, às vezes tão agressiva quanto ele. Eu cheguei a pular nele várias vezes quando ele chegava bêbado, batendo as coisas e tal. Eu cheguei a pegar a arma dele numa explosão emocional e apontar para ele mesmo. Um dia ele chegou do quartel e ele tirou o Colden, que se usa aqui na cintura, né, que os policiais usam. E aquele dia ele estava muito agressivo, porque sei lá se tinha acontecido alguma coisa no trabalho dele, muito agressivo e assim já tinha tido vários episódios, né, dessa agressividade, e eu me lembro que, assim, que eu só olhei aquela ponta daquela arma, assim, eu só passei a mão, gente, e apontei.
Teve que vir o meu tio lá da casa dele, teve que vir todo mundo, a vizinhança inteira, para me acalmar e conseguir tirar aquela arma da minha mão. Porque eu estava num momento do ápice da uma onda emocional de todos ali, porque todos, na verdade, estavam, né, assim, exaustos daquela situação, mas eu não atirei. E eu, depois, quando eu soltei, eu entrei, né, em pânico por ter feito aquilo, porque eu não queria. Não, meu pai, ele era meu herói, ele não era meu inimigo. E aquilo foi, assim, muito ruim. Foi uma coisa, assim, que eu demorei anos para eu me curar dessa culpa e tal. E o desenho humano, ele veio, hoje a onda explica. Ela não justifica, né, quando a gente toma uma decisão mesmo, porém explica, né, o que que acontece. Eu mostrei para vocês no episódio anterior que o plexo está na hierarquia dos centros mais condicionáveis. Gente, o centro do plexo solar, ele é uma pilha química, porque de todos os centros abertos que a gente tem, o plexo, ele acaba sendo mais intenso, porque se a gente for ver, a população inteira é emocional. Porque 50% gera onda, os outros 50% amplifica a onda. Então, todos nós, sem consciência, né, do que acontece quando a gente está um na aura dos outros, o quanto que isso tudo vira uma salada mista, e o quanto que sim, a gente acaba, às vezes, tomando uma decisão como essa, de matar alguém, simplesmente sendo levado pela essa onda, por essa entidade emocional, porque num grupo onde está mais de 5 pessoas, 6 pessoas, ninguém mais consegue decidir como si mesmo. Se torna uma entidade coletiva, né? Então, dependendo das histórias, de tudo que está acontecendo ali, do roteiro de cada pessoa, realmente, né, o nível da onda emocional, do trânsito do dia, é uma série de fatores que leva, assim, uma pessoa a descer do trânsito e matar outra pessoa, né? Um pai jogar um filho pela janela, um filho a tirar num pai, entende? Vai dizer assim, ai, Jaque, agora você tá, né, justificando, né, a tua rebeldia, né, o teu temperamento, responsabilizando a onda emocional do seu pai. Não, eu não tô fazendo isso. Eu assumo a minha responsabilidade. Eu não era mais uma criança, eu já era uma adolescente, eu tinha ali 15, 16 anos. Entretanto, eu já estava num momento dessas emoções que o meu corpo já não aguentava mais. Aquilo realmente foi assim o limite. Eu acho que depois disso eu fui para casa da minha tia. Eu realmente tive que ficar um tempo assim fora, né, da aura da minha família. Eu passei um bom tempo depois na casa da minha avó, da minha tia, mas eu fui porque, né, eles achavam que eu não estava bem mentalmente, enfim, todas aquelas coisas, e de fato não estava mesmo, né? Mas no caso era emocionalmente. Então, essa foi uma das situações, dentre várias, tá, gente? Dentre várias outras, que foi me distanciando da minha família até o momento em que eu fui embora de casa mesmo. O meu corpo, ele simplesmente fez o movimento de ir, né, para minha própria vida. Então, quando eu fiz isso, de fato, eu comecei aos poucos ir me alinhando, e eu contei para vocês lá no começo, né, que eu fui buscando, meu corpo foi indo para a espiritualidade, né, depois para o autoconhecimento. Aí, quando eu entrei em contato com a Cabala, então eu comecei a compreender, né, que os pais têm uma história. Então, eu comecei um processo de cura espiritual com as memórias que eu tinha com os meus pais, tudo que os meus pais tinham passado. Entrei na terapia, né, e comecei a ver, né, o que estava por trás mesmo de todo aquele comportamento do meu pai, que ele também não fazia aquilo porque ele queria magoar a gente, sim, que ele não tinha escolha, no choice, entende? O destino dele era o destino dele. E ele não tinha outra forma de expressar realmente, colocar aquilo para fora, se não era o momento da bebida.
né, que ele estava com os amigos no bar, cantando, jogando bola, era o momento que ele tinha ali para se esquecer, porém, quando ele chegava em casa, a casa, né, o lugar, lembrava tudo aquilo. Então, eu comecei, né, a ter então esse processo de cura, de reconciliação com ele. Então, muito antes do desenho humano chegar, eu fiz esse movimento, né, em direção à minha família. Percebi muitas coisas ali dele, e da minha mãe. Por que que a minha mãe, na verdade, né, também nunca separou dele, porque eles têm a história deles, eu não tenho nada que ver com isso, né? Enfim, tem toda ali essa dinâmica familiar e tudo isso, né? Houve uma reconciliação de todos ali, foi um longo caminho. Só que quando eu cheguei no desenho humano, então, eu realmente consegui, né, começar a de verdade a descondicionar isso no corpo e realmente deixar esse passado, né, no passado. Então, agora que vocês já sabem, né, um pouco da novela toda. Só um detalhe, tá, gente? O meu pai faleceu no dia 12 de abril de 2026, para quem for assistir essa série, né, no futuro. E daí eu tava lá em Curitiba, resolvendo algumas coisas com a minha mãe e tal, né, dando uma força para ela. E eu tive o presente, mas o presente, um presente, tá, gente? De ir no quartel, nesse quartel que eu contei para vocês, onde eu praticamente, né, me criei. E aí, no dia que eu cheguei lá, estava tendo uma formatura. E quando meu pai se formou para sargento, eu e minhas irmãs, nós colocamos a divisa nele. A gente colocou a divisa nele. E o meu irmão e a minha irmã mais nova não eram nascidos ainda. Então, era só nós três, a refletora, a manifestadora e eu, né, a projetora. Só nós três lá. E então essa era uma memória que eu tinha, inclusive é uma foto que eu amo. Essa foto aqui, eu foi da formatura dele, né? Então a gente tinha colocado essa divisa. Aqui tá nós três, o meu irmão e a minha irmã mais nova não eram nascidos ainda. Então aqui tá a refletora, a manifestadora e a projetora. E aí, eu estava lá em Curitiba, né? E fui no quartel com a minha mãe para a gente resolver assinar uns papéis lá. Meu pai tinha arma, tinha que entregar arma, enfim, várias coisas lá burocráticas, assim. Ser filha de policial e mulher de policial, gente, até depois que eles não estão mais aqui, tem coisas ali do no quartel. E aí eu tive o presente de ir lá nesse pátio onde eu me criei e estava tendo uma formatura, mas aqui era a formatura dos oficiais que usam cão de guarda, né? E foi um presente, porque eu pude ali viver várias coisas. Inclusive aqui, ó, é o choque, ó. Aqui era onde eu passava a maior parte do meu tempo. Inclusive comia lá, ficava lá no meio dos caras, canal da luta, né? De mulher também, que naquela época tinha muito pouco, hoje tem muito mais mulher, mas na época era muito homem. E eu vejo o quanto esses momentos foi muito importante para a fundação, né, de quem eu sou e para o meu contato o canal da Luta, que é um dos canais que mais eu me conecto de verdade, que é o que eu vejo que realmente me levou essa força, essa adrenalina para lutar pelo que é meu, para trabalhar, para sair da escola, para viver o meu propósito, que realmente, como meu pai tinha esse canal também, né, no desenho dele, e pelo fato de eu ter convivido nesse ambiente de luta, de uma certa forma, que, né, era tão correto para mim, mesmo para o corpo de uma projetora, né? Então veja aqui, ó, o 2838, o 2644, eu tinha isso em comum com meu pai, porque meu pai também tinha o 2644 e o 2838. Então, a gente tinha né, essa conectividade que me fez, apesar de todo o resto, né, de toda as outras conectividades, fez com que eu fizesse esse movimento para minha própria vida, no meio de tantas possibilidades de viver o oposto.
E só finalizando a história dele ali, para eu poder entrar, tá? Agora nos desenhos mesmo, para eu poder finalizar olhando os desenhos e trazendo, né, o exemplo de como vocês também, né, analisarem aí no processo, na família de vocês. É que por muitos anos eu julguei o álcool, tá? E como eu falei lá no começo, no primeiro episódio ou no segundo, que até os meus 18 anos eu não tinha colocado álcool na minha boca por causa disso. Por esse motivo que eu compartilhei com vocês aqui. E hoje eu vejo que até isso teve um lugar na nossa família, porque se não fosse esses momentos do meu pai, gente, se não fosse ele, né, tomar a cerveja dele com os amigos dele e viver isso, eu acho que talvez ele teria ido embora muito cedo. Ele teria talvez seguido o caminho do meu avô muito mais cedo. Então, até isso eu vejo que foi correto, porque ele precisava, né, desses momentos longe da família, porque o meu pai, então, era uma definição tripartida. Então, aqui agora eu vou mostrar algo para vocês, tá? Bem técnico. E aqui entra a parte, né, mais profunda desse episódio, porque isso mostra como vocês vão olhar para a dinâmica da família de vocês com outros olhos. Porque os meus pais, tá? Embora os dois sejam geradores, os dois é uma autoridade do plexo solar, tá? A minha mãe, eu só não tenho certeza se ela é o perfil C46, porque a gente não sabe o horário dela, porque como ela foi adotada, a gente não sabe o horário exato que a minha mãe nasceu. Mas e a minha mãe é gêmea. E minha mãe tem um irmão gêmeo, tinha, porque ele faleceu também. E a minha mãe foi deixada para adoção na maternidade, então ela não sabe a idade dela, né? A idade não, a idade ela sabe. Foi esse dia mesmo que ela nasceu, só que não se sabe o horário. Então vai ser, mas só muda o perfil, porque eu já fiz um teste aqui. Então a minha mãe, ela continua com esse desenho de geradora, né? Autoridade emocional. Só que a minha mãe, ela é bipartida, né? Então você vê, ela tem duas partes do desenho dela que não se conectam entre si. Ela precisa aqui de várias portas. A 17, a 35 e a 11, ela precisa dessas três portas para conectar, né, a energia lá de baixo com a energia de cima do desenho dela. Então, a minha mãe, ela é desenhada para realizar o propósito dela em parceria. Então, a minha mãe tá aqui para viver um relacionamento, para fazer as coisas a dois, para estar conectada sempre na aura do outro, para ela mesma funcionar. Então, uma pessoa bipartida, essa pessoa ela tem uma necessidade biológica, tá? De fazer as coisas conectadas ao outro. São pessoas que funcionam muito bem em parceria. Então, quando se relaciona, casa ou vira sócio de uma pessoa que tem uma definição singular, que seria o caso da minha irmã, por exemplo. Eu vou usar o desenho da minha irmã só para dar um exemplo da definição singular. A minha irmã, além de ela ser uma manifestadora, que já é autossuficiente por natureza, é uma pessoa que não funciona bem em parceria, porque ela não precisa de outras portas para conectar as definições dela. Ela mesma se conecta. Então, a definição singular, ela funciona de forma autossuficiente, não é recomendado à sociedade, na relação afetiva, são pessoas que são extremamente autossuficientes, ficam, né, centradas nelas mesmas ali, não querem muito, assim, não são pessoas que dividem muito bem, tá, o corpo. Já o meu pai, ele era uma definição tripartida, e daí temos o quadripartido, que é mais raro, tá? Então, o meu pai, ó, ele tinha a parte de cima, a cabeça e o ágina, daí ele tinha aqui o sacral com o G conectados aqui, tá? E mais o ego, o esplênico, o raiz e o plexo conectados aqui. Então, são três partes do desenho que não se conectam entre si, porque aqui em cima não conecta com o sacral e com o G, tá separado, né? O meu pai precisava de da 56 e da 33, né, para conectar as partições dele, ou um canal completo aqui pelos lados. Daí
ele tinha aqui o G com o sacral conectando entre si, mais o 46. Só que o sacral não conectando com o esplênico, tá? Então, são três partes. É meio confuso, tá? Mas aqui é uma definição tripartida. Então, o que que significa? A definição tripartida, ele não está preocupado, igual o bipartido, a ter as portas-pontes. Ele não está preocupado a ter aquelas portas-pontes, aquelas pessoas específicas, porque o bipartido, ele, quando encontra a pessoa que tem a porta-ponte, no caso, o meu pai tinha as portas-pontes da minha mãe, quando você olha a conectividade deles aqui, aqui, ó, pai e mãe. O meu pai fechava todas as portas-pontes da minha mãe e a minha mãe também do meu pai. Mas então, o meu pai para minha mãe, meu Deus, a minha mãe encontrou, entrou na aura dele ali e ficou 44 anos. Minha mãe ficou do lado dele até o último momento. E meu pai aprontou com ela, tá? Porque policial, gente, policial e jogador de futebol é tentador, viu? Então, assim, com meu pai já, esses dois, a história deles, entre indas e vindas, né? Minha mãe sempre ali, porque as portas-pontes, né? Ele fechava ela ali. Só que, então, para minha mãe, essa mecânica dele, né? Conectar ela, fechar ela toda ali, maravilhoso, né? Olha a conectividade deles aqui. 9 centros definidos, todos conectados entre si, nowhere to go, não tem para onde ir. Uma conectividade dessa, eles se sentem ali inteiros, completos. Então, a pessoa bipartida, a minha mãe se sentia completa com ele. Não precisava de mais nada no mundo dele, só de 5 filhos, né? Fora que eles tinham 3 canais pentas aqui, os três aqui, né? Esses 6 canais que eu falei para vocês, que é esses três de cima e esses três de baixo do G, né? Que trazem ali essa energia para projetos, para construir uma família, para as pessoas construírem algo ali, levar para a direção, né? Tem a frequência para isso, né? Para construírem algo ali de fato, né? Que vá para o futuro juntos. E então, minha mãe, ótimo, né? Só que o tripartido, o meu pai, e qualquer tripartido, ele se sente muito desconfortável nessa conectividade onde ficam os 9 centros. Porque o tripartido, ele não está interessado nas portas-pontes para fechar as partições dele para ele poder operar, para ele mesmo poder, né, ligar todas as definições dele e usar todas as forças vitais, né? Conectar todas juntas. Mas sim conectar em várias auras durante o dia. Então, o tripartido, a pessoa com essa configuração, é um corpo que precisa estar conectando em várias auras, estar trocando mesmo projetor, porque pode ter um projetor tripartido, pode ter um manifestador tripartido. Então, mesmo um projetor tripartido, é saudável para esse projetor que ele não fique só na aura dele, do parceiro, da família, e que ele possa estar transitando em ambientes em que ele fique conectando essas partições, mas não necessariamente ali, né, exclusivo, focado naquela pessoa, que é diferente da frequência do bipartido, porque o bipartido ele quer ficar então conectado com a pessoa que tem aquela porta-ponte e quer fazer tudo com aquela pessoa. O tripartido ele precisa dessa liberdade, desse dinamismo. E o meu pai era essa pessoa, tanto na profissão dele, a gente vê o quanto que era correto para ele, né? Tá lá na tribo, correndo atrás dos bandidos, combatendo o crime. Depois não era o suficiente para esse gerador, saía do trabalho, ia lá pro bar com os amigos, jogar. Então ele estava sempre conectando o meu pai no velório dele. Foi chocante, porque a gente sabia que ele conhecia muita gente, só que a gente não imaginava que ele sustentava, né, a relação dele com todos esses grupos diferentes, porque ele tinha o grupo do futebol, ele tinha o grupo do quartel, ele tinha o grupo do mercado, que por último, meu pai estava aposentado, né? E você vê,
Esse desenho do meu pai é o desenho de um gerador puro, que está aqui para trabalhar 15 horas por dia e é saudável para ele. Uma pessoa com um desenho desse está aqui para se manter funcionando, colocando energia no mundo, executando, fazer, né? Claro que essa garganta aberta ali, ele sempre querendo ser o centro das atenções. Não é à toa que ele bebia e gritava, expressava o que ele não fazia, né? Porque essa garganta aberta, imagina, entrava na nossa garganta ali, vinha da minha irmã manifestadora, era explosão, né? Total. Mas voltando ali, né, para a necessidade biológica do corpo dele, ele precisava estar sempre em movimento e sempre em diferentes ambientes. Então, depois, quando eu cheguei no desenho humano e comecei a analisar o desenho dele, eu vi que era exatamente isso que ele vivia. E, ao mesmo tempo, era a maior mágoa da minha mãe com ele. Porque a minha mãe sempre cobrou ele que ele não fazia as coisas só com a família. Então, o fato dele beber, dele ter esse lado, né, dramático dele, isso não era a maior questão da minha mãe, porque a minha mãe já conheceu ele assim, com essa dor, né, do trauma ali e tal. Então isso não era a maior questão da minha mãe, até porque ela ia beber com ele, né? Ele bebia junto, beberam junto até ele morrer. Mas era o fato dele não ficar só com ela. Dele domingo, deixar a gente ir pro futebol. Então ele já não estava muito presente, né, no dia de semana ali, porque trabalhava muito. E no final de semana, então, essa era a cobrança dele. Mas ele nos levava também, porque eu me lembro que eu fui em várias vezes de partida de futebol com meu pai e tal. Então, para a gente poder estar com ele final de semana, a gente tinha que entrar no mundo dele. A gente tinha que entrar na tribo dele. Raramente ele entrava na nossa. E você vê que era para isso era saudável para ele. Agora a gente reconhece isso. Eu, pelo menos. Porque até eu entender, compreender essa mecânica, eu, assim como minha mãe e minhas irmãs, eu achava que ele era um egoísta e que tudo era só a vida dele, né? Mas era só a mecânica dele. Então, olhem, gente, como isso é profundo, a gente ir compreendendo. Tudo isso a gente vai amplificando, porque ao mesmo tempo, né? Tudo aquilo ali foi eu que eu fui vivendo, todo aquele modelo ali é o que eu fui me condicionando. Entretanto, tem um mistério, né, que o desenho humano ele revelou quando eu comecei o meu processo terapêutico e tal, né, olhar para essas feridas e tal, para as minhas relações afetivas, né, os meus traumas, enfim, minhas coisas, foi que todos os terapeutas eles me perguntavam, né, se os meus pais eram separados. E eu falava não, muito pelo contrário, eles vivem juntos há 40 anos, entre trancos e barrancos. Aí tá uma equação que eu acho que nem o maior cientista matemático físico da NASA vai conseguir responder. Porque eu não entendia como que esses dois viveram juntos 44 anos, sabe, sem se matar, esses dois quase se mataram, né? Óbvio, várias vezes. Mas aí, quando a gente olha pro desenho dos dois, né, a gente vê que ali explica muita coisa, porque aquela conectividade ali realmente. E eles se separaram, tá? Foi quando ele teve essa irmã, né? Antes de mim. Então, quando eu nasci, na verdade, do retorno. Eles reataram e eu nasci. E minha mãe engravidou de mim, porque acho que ela ficou quase 4 anos separada do meu pai, porque eu imagino, né, que, imagina, ela não conseguiu lidar com ele. E daí nasceu a minha irmã refletora, e a minha irmãzinha ainda pequenininha, não, a minha irmã, imagina ela pequenininha, né, uma refletorazinha, refletindo tudo aquilo. A minha mãe não conseguiu lidar, e inclusive a minha avó cuidou da minha mãe, porque a minha mãe não conseguia lidar com a minha irmã, era a primeira filha, aquele caos todo, refletora. Gente, assim, ó, o caos instalado. O meu sistema inteiro, o caos instalado, né? De uma forma que, assim, só o desenho mesmo para explicar por que que a gente conseguiu, né, transcender todo mundo e a gente conseguiu se elevar acima disso tudo, porque muita coisa, né, para lidar. Só que voltando aqui para o tema, tá? Para não sair muito, então eu quero focar bem na conectividade dos meus pais, né? Porque é dali que eu vim,
É dali onde tudo começou. E foi dali que eu realmente, né, me condicionei emocionalmente de como as relações deveriam ser. Porque os dois têm o canal 4037, né? Os dois têm esse canal, que é o canal da família, o canal da comunidade. Então, muito contrário do que os terapeutas achavam, né, que o fato da minha família ser muito louca, muito caótica e tal, eu querer opor, ser o oposto e tal, querer ser diferente deles. Muito pelo contrário, na história da minha família, eu aprendi com isso tudo o que é você se manter unido no caos. Porque ao mesmo tempo que os meus pais tinham, então, essa onda emocional forte, né, que causou ali muitos explosões de temperamento, né? O fato deles não conseguirem lidar com a onda deles, a gente sentir tudo isso, também me condicionou ao que é estar no caos e honrar os contratos da tribo. Porque no meio disso tudo, de todos esses caos que a gente passou, nós sete nos permanecemos unidos. Sempre, mesmo eu à distância, mesmo eu morando em outro país, em outra cidade, agora na doença dele, eu sempre lá em Curitiba. Então, isso eu aprendi também com a minha família, né? Com essa configuração aqui dos meus pais, que mesmo eles sendo tão diferentes, a tribo estava sempre ali, né? Honrando os contratos, os acordos. Só que compreender a partição do meu pai, né? E essa necessidade biológica, química, dele ser tripartido, um gerador de energia, então, eu vejo que a doença dele chegou justamente quando ele foi obrigado a se aposentar, tá? E aqui, gente, vale para todo mundo que tem um gerador na família, ou se você é um gerador, né, que está assistindo essa série, o quanto é importante para o gerador se manter ativo e realmente ativo num trabalho que ele goste. Isso é importante, porque, gente, um gerador que se aposenta com 50 anos é a morte para um gerador. Um gerador, ele tem estrutura, ele tem, mesmo que ele tenha só dois centros definidos, para trabalhar, para se manter ativo até os 80 anos de idade dele, entende? Então, o meu pai, ele foi obrigado a se aposentar com 30 anos de serviço, porque no estado você é obrigado a se aposentar com 30 anos de serviço. Então, ele se aposentou com 48 anos, gente. Com 48 anos, meu pai foi obrigado a se aposentar. E foi nessa mesma idade, com 50, então, que ele descobriu o câncer na próstata. Era um câncer na próstata. Óbvio que esse câncer tem a ver com toda essa história, com tudo que ele passou, né? Tem uma psicossomatização ali, óbvio, sabemos disso. Só que aqui, do ponto de vista do desenho humano, para mim, um gerador que é obrigado a parar, adoece, porque ele precisa se manter em atividade. E o ambiente do meu pai era mercado externo, né? Então, aí ele se aposentou, ele pegou vários freelancers, meu pai pegou ali, ele tentou fazer várias coisas, mas que não tinha a ver com o que ele amava fazer, que era, né, proteger a tribo. Então, ele foi entregar tinta, ele foi entregar, meu pai foi tentar várias coisas para ele poder se manter ocupado, mas ele acabava desistindo porque não era para ele. E aí, por último, agora, em 2024, eu fiquei 3 meses na casa da minha família. Ah, porque eu saí de viagem. Na outra série eu conto isso. Na série O Ser de 900, eu conto essa história. Que eu larguei tudo nesse meu processo da travessia dos 7 anos, em 2023, quando eu decidi trabalhar só com o desenho humano. E eu vou falar sobre isso em episódios, nos próximos episódios, quando eu falar do trabalho, o episódio que eu vou falar do trabalho que me convidou, eu vou entrar mais nesse tema. Mas enfim, em 2023, 2024, de 2000, não, não, desculpa, foi em 2023. Foi em 2023. Eu saí num período sabático. Eu larguei tudo, parei tudo que eu estava fazendo e fui viajar. Fiquei 3 meses viajando na Europa. E daí, quando eu voltei e tal, passou um tempo, meu cachorrinho faleceu. E aí eu fui para casa da minha família e tal, 2024, e fiquei lá um tempo. Porque aí eu estava nesse período me reorganizando. Eu não sabia se eu queria ficar em Floripa ou não.
E passei esse tempo lá com a minha família até eu decidir o que eu ia fazer. Porque eu estava assim num momento de realinhar a minha vida mesmo. E nisso eu convivi com meu pai, então, esses 3 meses. Mal sabia eu, né, que logo depois ele já ia partir, então foi os 3 meses mais legais, assim, que a gente teve, porque a gente conseguiu viver mesmo ali na aura um do outro, sem mais aqueles traumas de bebida, aquelas coisas que eu contei e tal, né? Eu já adulta. E eu trabalhava em casa, né? Trabalho, atendendo e tal, não sei o quê. E meu pai sempre em casa. E aí aquilo ali começou a me incomodar, porque eu via ele no sofá e aquilo assim, eu entrava na aura dele e eu via o quanto ele estava frustrado. Gente, aí um dia, eu não sei o que que ele falou, e eu acabei soltando. Eu falei, pai, você vai morrer de frustração e não de câncer. Falei, o senhor tá aí, não era para o senhor estar parado. Falei, por que que você não vai encontrar alguma coisa para fazer no mercado? Vai ser segurança do mercado, porque para ele era importante estar nesse lugar de proteção. E eu já conhecendo o desenho dele, então eu perguntei, fiz uma pergunta para o gerador, né? Falei assim, por que que o senhor já pensou em ver se estão precisando de segurança no mercado e tal? O Sacral diz dele, aham, para aquilo. Gente, deu uma semana, ele foi contratado para trabalhar no mercado, no Condor, que é um supermercado lá de Curitiba. Foi tão legal, porque aí ele foi trabalhar no mercado e um dos melhores amigos dele, o Maneco, que ele é policial civil, e eles ficaram muito amigos na época que o meu pai trabalhava na rua, porque meu pai levava os presos e ele era delegado dessa delegacia lá, que meu pai ia mais e tal, e eles ficaram muito amigos assim, e eles eram amigos, inclusive eu encontrei o Maneco no velório, e depois eu fui no mercado, nesse mercado, que meu pai estava trabalhando, que é lá perto da minha casa, e da casa dos meus pais, né? E aí ele foi, então, trabalhar, e ele ficou quase 2 anos trabalhando, e meu pai morreu trabalhando. E se tem uma coisa que eu, assim, sou muito grata ao desenho humano, no meu sistema, foi que, pelo menos, o meu pai, ele pode não ter vivido uma vida, né, alinhada, como ele mesmo e tal, mas ele saiu dessa vida sendo ele mesmo, fazendo o que ele ama, mesmo quando, né, o mundo homogeneizado, né, tentou ali tirar isso dele quando ele se aposentou, porque ele estava muito feliz trabalhando nesse mercado. Porque lá ele estava cuidando de todo mundo, fazendo o que ele gosta. Imagina, as pessoas tiravam foto com ele, um lá e tal. E ele trabalhou até 10 dias antes dele ficar mal mesmo. E daí realmente sentiu muita dor, porque ele viveu bem com o tratamento. Então ele descobriu o câncer em 2010, 2011. Não, desculpa, gente, foi em 2014, 2015. E o médico tinha dado 6 meses de vida para ele, porque o caso dele não tinha cirurgia, não tinha cura. Mas tinha como ele fazer o tratamento para ele conseguir prolongar, né? Para ele viver sem dor, enfim, mas não tinha cura. Esse era o diagnóstico dele, não tinha cura. Então ele fez esse tratamento por quase 12 anos. Então ele viveu 12 anos de 6 meses que tinham dado de vida para ele. E esses últimos 2 anos, então, ele foi o que ele mais serviu, a comunidade, que era o que ele amava. E aí, no dia do velório dele, inclusive o mercado mandou uma coroa de flores linda para ele. E então tinha todos os amigos. Então, e ali que eu vi o que que era ser um tripartido. Porque o velório do meu pai foi a coisa mais maluca, assim. Tinha os amigos dele do bar, os amigos do futebol, os amigos do quartel, os amigos do mercado, gente do bairro que ele ajudava que a gente nem sabia. Tinha muita gente, muita gente. E daí no cemitério teve música, porque ele gostava muito de música. Levaram uma caixa de som enorme e foi uma cerimônia muito bonita, porque é o que ele sempre quis. Você não tinha bebida, né? Porque não era conveniente ali para nós, mas por ele teria. Pelo meu pai, eu tenho certeza que teria ali uns engradados de cerveja, ele iria amar que tivesse isso. E ele estava com a farda dele, que era um outro pedido que ele fosse enterrado com a farda dele. Ele sempre pediu isso pra gente. Então ele estava lá impecável.
do jeito que ele queria e servindo, né, até o último momento. E quando eu fui lá no mercado com a minha mãe, eu encontrei esse amigo dele, né, o Maneco, e conseguia abrir o. E ninguém queria, na verdade, abrir o armário dele, porque tinha que pegar o crachá, as coisas dele e tal. E ouvir, né, da boca das pessoas, da boca da comunidade, ouvir de toda aquela comunidade ali, quem era ele, como que eles viam o meu pai, gente, curou tudo. Curou tudo, qualquer coisa que ainda existia nesse plexo aberto de falta de quando ele não teve lá, quando ele não estava lá, e hoje com a compreensão do desenho humano, que ele estava aqui no mundo para isso, para servir várias pessoas, não só a família dele, né, de sangue, mas quantas outras famílias ali que ele também, né, o corpo dele não estava ali tendo esse, se colocando a serviço, atendendo às necessidades da tribo também. Então foi uma cura muito grande e toda essa compreensão, né, toda essa visão, né, de olhar para ele dessa perspectiva, foi graças ao desenho humano. Nesse mesmo período que eu fiquei lá na casa da minha mãe, em 2024, que eu botei meu pai para trabalhar, falei, vai trabalhar, botei o gerador para trabalhar. Eu mostrei o desenho dele para minha mãe. A minha mãe compreendeu muitas coisas. A minha mãe já estava num processo, né? A minha mãe viveu um processo ali bem interessante, terapêutico. Minha mãe buscou muito assim também para entender o lado dela, né? Porque eu falei muito do desenho do meu pai aqui, por conta que é muito recente, está muito fresco ainda. Ainda vou abrir o da minha mãe, tá? Para vocês falarem numa outra oportunidade. Inclusive, ela está se mudando agora para Florianópolis. Agora ela é viúva, né? E graças a Deus, né, o meu pai deixou ela assim, né, organizada financeiramente, então ela pode vir, ela vai se mudar para cá, não aqui para minha casa, né, mas aqui para Florianópolis, que sempre foi o sonho dela morar na praia. Então, esses dois, né, a vida inteira ali, você vê ele, mesmo ele não estando aqui mais, ele ainda continua tendo esse papel, né, na vida da minha mãe, ajudando ela ali, como ele deixou ela veio realizar o sonho dela. E, e ao longo desses anos todos, à medida em que eu fui olhando, então, né, para tudo que o desenho deles me trouxe, inclusive as minhas portas-pontes, porque meu pai, ele tinha as minhas portas-pontes, aqui está a conectividade minha e do meu pai, né? Então ele tinha todas as minhas portas-pontes e era por isso que eu, né, nossa, sempre quando eu precisava fazer alguma coisa muito importante mesmo, o meu livro eu publiquei em Curitiba, eu fui para Curitiba para publicar ele, porque na verdade, né, gente, o meu corpo sempre buscava o corpo desses dois aqui, porque os dois fazem todas as minhas partições. Então, os dois juntos, né, já é um desenho muito potente para uma conectividade. Dois geradores. Então, eu que sou projetora, né, que preciso dessa energia geradora, desse sacral. Então, obviamente, os meus pais ali, eles sempre me supriram muito, inclusive eu percebi, né, que eu era viciada mesmo nessas portas-pontes deles e que mesmo eu morando longe, em relacionamento afetivo e na minha própria relação, eu achava um jeito de ir me enfiar lá neles para buscar, na verdade, essa energia, né? Para estar com eles e agora, né, ao longo desses 2 últimos anos, principalmente, 24, 25, 26, já antes dele falecer, que eu já tinha compreendido o quanto que o desenho do meu pai e da minha mãe tinha uma influência muito forte no meu desenho e que se eu não começasse, né, a realmente entrar nesse processo de observar que o que eu estava indo buscar lá, na verdade, não era só as minhas obrigações de filho e tal, mas é que eu estava tentando buscar aquelas partições, me conectar com eles. Eu não estava conseguindo
abrir espaço, né, para que outras pessoas que fechem as minhas partições também cheguem e permaneçam na minha vida, porque eu sou uma bipartida também, assim como minha mãe. Então, eu também sou desenhada para operar em parceria. Mas o que acontecia comigo, como eu estava muito aqui ligada, né, a esse sistema emocional da minha família, a história emocional da minha família, a energia sacral que os meus pais me proviam, as portas-pontes. Então não tinha muito espaço, né, para outras pessoas que passam pela minha vida, que chegam pela minha vida, eu que essas pessoas ficassem, eu receber também essa energia de outras pessoas. Então eu percebi, né? Por que que eu chamei o corpo guarda, né? Porque inconscientemente eu estava presa, mesmo que eu tenho todo um desenho para ir para o novo, para ir para o futuro, para levar as pessoas para o futuro, né? Para viver novas experiências. De alguma forma, eu acabava sempre voltando para lá, para Curitiba, sempre voltando lá, sempre dentro daquele círculo, daquela tribo, sempre presa ali dentro daquele penta da minha família. E por mais que eu mudei 14, 15 vezes, gente, 15 vezes ao longo desses últimos 16 anos. Então, teve sim momentos que eu mudei 2 vezes num ano de casa, muita mudança, para no fundo eu sempre parar no mesmo lugar, lá com eles. Então, esses 2 últimos anos do meu processo foi muito importante essa observação do que a frequência do desenho dos meus pais traziam, para eu realmente começar a fazer esse movimento, né, para minha própria geometria, realmente conseguir quebrar o vínculo, né, quebrar essa tradição que é muito forte, né? Esse elo emocional, essa lealdade emocional que eu tinha com eles. E foi engraçado que no velório dele, quando eu coloquei a mão nele, quando eu cheguei no caixão pela primeira vez e coloquei a mão nele, assim, eu realmente senti que aquela porta-ponte foi. Foi muito louco, assim, porque eu senti no meu corpo. Falei, agora eu não tenho mais você mesmo. Agora eu não tenho escolha, no choice, né? É muito louco quando a gente vê um dos nossos pais realmente só o corpo sem mais consciência, sem mais, a consciência não tá mais ali, é só o corpo mesmo, não tem mais condicionamento, não tem mais onda. Foi uma ruptura, assim, sabe? Em termos químico mesmo. E por isso que eu queria dizer para você que está assistindo essa série, que chegou, que você teve paciência para chegar até o final desse episódio. Eu queria te passar um exercício, que você fizesse um movimento, que você imprimisse o desenho de seus pais, sejam eles vivos ou não, mesmo que você não tenha o horário exato, tá? Segue a sua intuição ali no horário, veja se seu pai gostava mais da manhã, da tarde ou da noite. Por exemplo, meu pai gostava muito de acordar cedo, né? Então ele conectava, ele tinha essa ligação muito com a manhã, com a primeira parte do dia. Siga a sua intuição, siga seu sentimento, sua onda. Imprima o desenho dos seus pais e comece a conectar, comece a olhar de verdade, né? Por que vocês tinham em comum, por que que vocês tinham de diferente. Na hierarquia dos centros que eu mostrei para vocês, aonde mais vocês se identificam ali. E quando vocês imprimirem esse desenho, né, vocês terem esse desenho com vocês, porque vai estar sempre lá, principalmente os centros abertos, o plexo, o G e o centro do ego, né? Então ali lembra, esse é o condicionamento que ele é o mais profundo, né? O que mais exerce ali um domínio, é o que a gente mais se identifica, né? E olhe para os seus pais como seres humanos, incompletos, como eles são. Seja bipartido, seja definição singular, seja tripartido, e baseado
No pouco de informação técnica que eu trouxe aqui, porque eu trouxe muito pouca informação técnica e muito mais experiencial, só que só esse exemplo das partições, né, que eu usei do desenho do meu pai e da minha mãe, isso já vai dizer muita coisa sobre o desenho dos pais de vocês, da família de vocês. Ou se você é se você é pai, se vocês são os pais, né, olhando para o desenho dos seus filhos também. E nesse momento eu queria fazer um exercício assim, um exercício bem simples. É um exercício sistêmico. Ele é muito simples, mas ele é muito poderoso para esse processo de reconciliação, para que vocês consigam, né, ir realmente para o próprio destino de vocês, para que vocês realmente consigam fazer essa ruptura com a história, né, com os dilemas da família, com as memórias da família. Todos nós temos, todos nós nunca vamos conseguir apagar o passado que a gente viveu, mas a minha história, a história do meu pai, a história da minha família mostra que não importa o que aconteceu, a gente sempre tem a oportunidade, né? A gente tem no nosso corpo, já está aqui no nosso corpo, já está na nossa frequência, o caminho para a gente ir para nossa própria geometria. Eu tinha todos os motivos, gente, todos os condicionamentos, todas as mecânicas do mundo para eu estar até hoje lá, morando em Curitiba, perto dos meus irmãos, perto daquelas auras conhecidas, perto das tradições. Mas teve alguma coisa no meu corpo que me levou para um outro caminho. E quando eu falei lá no começo do meu ambiente, no episódio um, que eu vejo que o meu ambiente cozinha, então o que que me ajudou, né, no meio dessa confusão toda, desse cenário todo que eu nasci, foi que como o meu ambiente é cozinha, então mesmo vivendo com muita gente, não tendo privacidade, né, não podendo me recarregar na minha própria aura projetora, o fato de eu ter nascido, né, com esse ambiente cozinha, então ter sempre aquelas cozinhas ali, o meu primeiro trabalho ter sido na cozinha, isso foi correto para mim. Então, apesar de, né, de não ter o espaço que eu precisava para minha aura descarregar, descansar corretamente, a maior parte do tempo eu estive posicionada no meu ambiente. Foi correto para mim. E estar no nosso ambiente, estar alinhado no nosso ambiente é muito importante dentro do processo de autoconhecimento com o desenho humano. Sim, nós temos um ambiente específico, cada pessoa tem, independentemente do tipo, e isso é importante, por isso que eu sempre oriento as pessoas que estão no desenho humano a investirem, né, numa análise de variável, de ambiente, de PHS com a Meris ou com o Cris Rabanos, porque eu não faço, eu não tenho certificação e nem pretendo, tá, fazer esse tipo de análise, porque é um divisor de águas para você poder conseguir realmente alinhar com as oportunidades, que os convites cheguem para você, né? Então, no próximo episódio, vocês vão ver como os convites foram chegando, como de 2023 para cá que eu decidi realmente, né, me dedicar para o desenho humano, trabalhar seriamente com o desenho humano, né, abrir os canais de desenho humano, o Instagram, o alinhamento real, realmente abraçar esse propósito. E depois com a Amazônia também, né, que o meu propósito com o turismo também, com o lugar de eu conseguir realmente me alinhar no lugar correto para eu viver. Então, como que o meu corpo conseguiu chegar, né, a tudo isso, né, com todos os motivos, com todos os condicionamentos ali possíveis para eu ficar realmente presa, né, no meu não ser ou na história, né, nas limitações lá que a gente teve. Então, obviamente que, né, além de ter essa compreensão de estudar a fundo o desenho, né, dos meus irmãos, de compreender mecanicamente o que aconteceu com todos nós ali, é também dizer sim para tudo isso. Dizer sim para os meus pais, exatamente como eles são, como meu pai foi. Dizer sim para minha mãe, exatamente como ela é, nem mais, nem menos. Primeiro é estar correta com o meu passado também.
Porque se você quer estar correto, quer estar alinhado com o seu presente, com o seu futuro, realmente você, né, quer viver o seu propósito de forma saudável, está conectando cada vez mais com aquilo que você é mesmo e que as oportunidades chegam na sua vida de acordo com a sua estratégia, não que você tenha que buscar mais, né, eliminar a resistência, o esforço que você dos 6 7 centros, porque os 6 7 centros que tinha que se esforçar para sobreviver. Nós já temos o potencial de alinhar, né, de permitir que a vida nos forneça, nos encontre, com o nosso nos conecte, né, com o nosso propósito e com as pessoas que vão fazer parte dele também. Então, primeiro você precisa dessa concordância com o seu passado, exatamente do jeito que foi. Não levar isso para a cabeça, sabe? E sim estudar. Então, do seu passado, o que você pode trazer para o seu presente, para o seu futuro, é essa compreensão, é o olhar para os membros da sua família como eles são, sem querer que eles sejam ou tivessem sido outra coisa. Então, eu vou pedir, né, esses minutos de silêncio, né, para você agora encerrar esse episódio comigo, fechando seus olhos e visualizar os seus pais atrás de vocês. Seu pai do seu lado direito, sua mãe do seu lado esquerdo. Esses dois seres humanos, imperfeitos, vulneráveis, incompletos, cada um com suas próprias configurações, com suas próprias necessidades biológicas. Sinta a força desses dois veículos que se encontraram e te conceberam e diga sim. E visualize você fazendo uma reverência para eles e diga sim, papai, e sim, mamãe. Sim, para exatamente como eles são. E que o desenho humano na sua vida não seja uma ferramenta de você tentar organizar sua família, organizar seu sistema, ajudar ninguém, curar ninguém, e sim você simplesmente, né, compreender, aceitar, amar, honrar cada um deles exatamente como eles são. E encontrar aonde está o descondicionamento e o que você precisa deixar para você também poder seguir em frente.